Olá! Na aula de hoje nós vamos mostrar a analogia entre a equação da corda vibrante que nós resolvemos nas duas primeiras aulas e vamos ver como que ela se encaixa nas soluções ou na forma de solução da equação de Schrödinger. Então a ideia é mostrar como isso é aplicado no aspecto clássico pode ser visualizado como uma analogia com a equação de Schrödinger, que é uma das equações mais importantes da física quântica. Então vamos à nossa videoaula. Então, nas duas primeiras aulas, nós resolvemos a equação da corda vibrante, que é uma corda presa em suas extremidades, e obtivemos para isso uma solução periódica que depende de funções como seno e cosseno. O que eu citei nessas aulas é que a solução da corda vibrante ou da equação da corda vibrante vai ser muito importante para entendermos a equação de Schrödinger. Então, só para começar a tratar da equação de Schrödinger, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. A equação de Schrödinger não apresenta demonstração. Princípios fundamentais de física não apresentam demonstração. Ou seja, você tem uma equação e você aplica a sistemas físicos e a partir desses sistemas físicos que você observa a validade dessas equações. Então a equação de Schrödinger não é diferente disso. Então nós temos que observar a sua validade por meio de observações experimentais. Então, quando estamos tratando da equação da corda vibrante, que eu já falei para vocês, nós chegamos a uma frequência angular, ou a frequência da onda em um ciclo, que é dada pela constante k vezes a velocidade ao quadrado. Em um primeiro momento, nós só supomos que isso é uma constante, tá? Mas ela tem um significado físico, ela é chamada de frequência angular. Então, ela leva em conta o quê? O k, que é uma constante, e a velocidade de propagação da onda. Se nós voltarmos ao eletromagnetismo, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética é dada pela velocidade da luz, que é dada pela constante c. Então nós temos aqui que a formulação da corda vibrante, como eu falei nas primeiras videoaulas, ela está relacionada tanto a problemas de mecânica, como é claro a corda vibrante, e problemas voltados ao eletromagnetismo. E agora nós temos que olhar como essa equação, essa ideia de equação de uma onda pode ser aplicada para começar a entender este novo ente físico que é a equação de Schrödinger. Quando nós começamos a introduzir o que nós chamamos de nova mecânica quântica, ou seja, a primeira mecânica quântica ou velha mecânica quântica, ela é baseada em adaptações de princípios da física clássica. Tá? Se nós olharmos, por exemplo, o modelo de Bohr, ele é baseado na observação das órbitas de planetas em torno do Sol, ou seja, ele pode ser análogo, observar o núcleo do átomo e os elétrons orbitando em torno desse núcleo atômico. Quando entramos numa nova mecânica quântica, uma nova teoria, uma nova descrição desses fenômenos que estão relacionados a partículas elementares, nós entramos num primeiro princípio que é chamada dualidade onda-partícula, que é dada pela equação de de Broglie. Esta equação nos diz que, basicamente, a matéria pode ter um comportamento ora como partícula, ora como onda. Então, um experimento que consegue descrever este comportamento, consegue comprovar que esta equação é válida, é um experimento muito importante em física
que é o experimento de fenda dupla. O experimento de fenda dupla baseia-se num experimento feito no início do século XIX por Thomas Young, ao qual ele observou a interferência da água. Neste caso, nós tínhamos um corpo material, uma onda mecânica. Posteriormente, observou-se que o mesmo fenômeno de interferência em fendas duplas, onde nós temos figuras apresentando máximos e mínimos, foi observado para a luz. O que acontece quando entramos no campo dos elétrons é que nós acreditamos que partículas, em um primeiro momento, teriam um comportamento diferente. Quando nós observamos as figuras, em um primeiro momento, quando poucos elétrons chegam a uma tela, ou chegam a um detetor, como queiram, o local onde você possa revelar a imagem desses elétrons chegando a este aparato experimental, você observa que em um primeiro momento você não tem uma figura nítida, são como partículas chegando aleatoriamente. Quando você tem um grande número de partículas e isto é exposto por muito tempo, você consegue ver um padrão de interferência dessas partículas muito parecido com o que se espera com as ondas de luz, ou seja, fótons passando por uma fenda dupla. Então você observa que você tem características para essa matéria, ou para esses elétrons, que são idênticos a observados em ondas. Então daí vem a ideia da dualidade onda-partícula. Outro princípio importante em física é o chamado princípio da incerteza de Heisenberg. O que este princípio nos diz? Que nós temos uma limitação de exatidão quando formos medir o momento e a posição de uma partícula. Então este é um erro inerente a essa medida. Ou seja, se nós tentarmos observar o momento com grande exatidão, nós vamos perder totalmente a observação da posição. Isto deve-se a quando formos fazer uma observação no ente quântico, nós vamos ter que aplicar alguma perturbação no sistema. Ou seja, se nós formos observar um elétron, nós vamos ter que usar uma partícula elementar como fótons ou como luz, e isso interfere na posição e no momento, na hora que nós vamos fazer uma observação física em uma partícula elementar. Um dos princípios mais importantes em física é a conservação de energia. A equação de energia, basicamente, é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética está relacionada ao movimento e a energia potencial está relacionada à energia armazenada. Então, agora, nós podemos introduzir como energia a energia dada pela relação de Einstein, ou seja, a energia dada pela constante de Planck vezes a frequência, ou pode ser reescrita como H cortado, que é a constante de Planck dividido por 2π, vezes a frequência angular. Desta forma, nós conseguimos escrever uma equação de conservação de energia. E quais são os detalhes que nós temos que observar? Nós temos um termo linear do lado esquerdo da equação que está relacionado à energia da relação de Einstein e temos um termo quadrático do lado direito que está relacionado à energia cinética. O que nós vamos fazer agora é tentar escrever uma equação de onda que descreva como uma nova teoria algo parecido com a conservação de energia no sistema clássico. Então agora nós vamos conseguir visualizar o que é a equação de Schrödinger e como ela pode ser escrita. E nós temos um segundo operador, que é o operador energia, que é baseado no número imaginário I vezes a constante de Planck dividido por 2π, que é H cortado, vezes a variação de uma função com relação ao tempo. Então, a partir disso, nós podemos ter uma ideia de como escrever esta equação diferencial chamada equação de Schrödinger.
Então, como nós vamos hoje resolver a equação de Schrödinger, eu trouxe aqui para fazer as contas comigo uma pessoa bastante importante, o mestre Yoda. Então, o mestre Yoda diz que estudar física bom é. Nós vimos que podemos basear a utilização de operadores momento e operador energia. Operador momento, ele pode ser escrito com menos I, H cortado, derivada parcial com relação à posição. O operador energia, ele é escrito como I, H cortado, derivada parcial com relação ao tempo. E nós podemos utilizar, no caso, numa equação de conservação de energia, o operador T quadrado, que pode ser escrito com menos a constante de Planck H cortado ao quadrado, derivada segunda com relação à posição. Então a ideia que nós temos é aplicar esses operadores e mostrar que eles são consistentes com nossa equação de conservação de energia. Bom, então nós temos uma equação de energia que é dada por P ao quadrado sobre 2M mais V, energia total dada pelo termo de energia cinética, mais o termo de energia potencial. E nós temos, da mecânica clássica, que você pode escrever um operador hamiltoniano como a energia cinética mais a energia potencial. Podemos utilizar, então, que agora o nosso operador hamiltoniano pode ser escrito como P ao quadrado sobre 2M mais V. E podemos escrever que esse operador agora pode ser escrito como 1 sobre 2M vezes o operador P ao quadrado menos H cortado ao quadrado derivada segunda com relação à posição, mais o potencial. Então, o nosso operador hamiltoniano agora pode ser escrito simplesmente como menos H cortado ao quadrado sobre 2M vezes a derivada parcial com relação à posição, mais V. Então, agora nós temos uma expressão para este operador. Então, se temos essa derivada escrita aqui, ela tem que ser aplicada em alguma função. E a partir daqui nós vamos ver que função é essa que nós vamos descrever para esse problema. Então, agora que nós já temos escrito este operador hamiltoniano ou operador energia, nós temos que aplicá-lo em alguma função para calcularmos esta derivação. Qual seria essa função? Nós podemos dizer, então, que este operador, aplicado a uma função que eu vou chamar de psi de x e t, vai me fornecer o quê? Um número, ou seja, a energia do meu sistema vezes a própria função psi de x e t. Tá? Então, você está aplicando um operador numa função. Este operador aplicado nessa função vai me dar um valor vezes a própria função. Então, neste caso, nós vamos aplicar esse operador hamiltoniano nessa função designada função de ômega. Então, o que nós temos aqui é que menos h cortado ao quadrado sobre 2m aplicado na função de onda psi de x de t com relação à posição, mais o potencial aplicado a esta função de onda, que também depende de x e t, vai ser igual ao quê? Qual será o nosso alto valor ou o valor que nós teremos aqui? Será o próprio operador energia, ou energia do nosso sistema, e h cortado de dt aplicada na própria função de onda.
Quando escrevemos isso, nós temos exatamente o que chamamos de equação do movimento em uma onda, ou a dinâmica do movimento de partículas regidas por a dualidade onda-partícula designada por de Broglie. Ou ainda mais importante do que isso é descrever como essa equação do movimento para partículas quânticas. Tá? Esta é o que chamamos de equação de Schrödinger. Assim, nós temos aqui a equação de Schrödinger. Se observarmos bem, ela é muito semelhante matematicamente à equação da corda vibrante. A diferença básica é que aqui deste lado nós temos uma derivada segunda da posição e do outro lado da equação nós temos uma derivada primeira no tempo. Então o que acontece? Nós temos que agora tentar achar formas, métodos de separar essa equação para torná-la solúvel. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar os mesmos princípios que nós tínhamos anteriormente e que nós utilizamos para a equação da corda vibrante. Então, a primeira é escrever essa função de onda, psi de x de t, como uma função em x vezes uma função do tempo. Tá? Então, o princípio que nós vamos utilizar é o mesmo. Então, você consegue escrever uma função psi grande de x e t como uma função psi pequeno de x vezes t. Então, agora nós vamos aplicar os mesmos princípios que aplicamos para a equação da corda vibrante. Então, por isso que eu falei que é bastante importante, antes de entrar na equação de Schrödinger, entrar na equação da corda vibrante. Então, nós tínhamos uma função psi de x e t. Então, nós supomos, para resolver esse problema, que essa solução a essa função de onda pode ser escrita como produto de uma função de x e uma função de t. Então, o que acontece agora é que este termo em t pode sair para cá e aquele termo em x do outro lado também pode sair fora da derivada. Assim, nós, em vez de termos uma derivada parcial, podemos transformar isso numa derivada total. Então, nós temos menos h cortado ao quadrado sobre 2m, t de t, agora uma derivada total de psi de x com relação à função psi, mais o potencial igual a função. Agora o psi de x é constante, então nós temos psi de x vezes o i h cortado vezes a derivada do tempo com relação à função de tempo. Então nós conseguimos agora separar os termos da equação e escrever isso em termos de derivadas totais. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora é dividir em ambos os lados por psi de x e t de t. Fazendo isso, nós podemos daí separar a parte temporal da parte espacial. Aqui nós temos a equação de Schrödinger já separada os termos. Nós temos, então, do lado esquerdo a parte espacial, do lado direito a parte temporal, lembrando que esse potencial que nós consideramos aqui é um potencial que depende da posição. Quando nós fazemos isso, nós podemos igualar cada um dos lados a uma constante de separação que eu vou chamar de E. Então, quando eu faço isso, tá, eu consigo escrever a parte espacial da seguinte forma: menos h ao quadrado sobre 2m psi de x, derivada segunda de psi de x dx mais v igual a e.
O que eu posso fazer é multiplicar todos os termos por psi de x. Então, eu vou ter que menos h ao quadrado sobre 2n, derivada segunda de psi de x, dx, desculpe, x, mais v, psi de x, igual a psi de x. Então, esta equação é a equação de Schrödinger independente do tempo. Lembre-se que eu supus propositalmente que essa constante de separação é igual à energia. Tá? Então, eu supus Z porque eu quero mostrar agora, nesta equação temporal, que exatamente este E é a própria energia. Tá? O que faz sentido para essa equação de conservação de energia. Então, lembre-se que essa é a equação que nós vamos resolver nesse curso, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Porque a solução dependente do tempo, eu vou resolver agora aqui para vocês, você precisa resolver apenas uma vez, porque todo o restante da equação independe da parte temporal. Então agora eu posso reescrever a parte temporal da seguinte forma. IH cortado sobre T, V de T dt igual a I. O que eu posso fazer é passar esse termo e essa diferencial por o segundo membro. Então, eu vou ter aqui dt sobre t igual I dt sobre IH cortado. Então, agora eu tenho que integrar em ambos os lados. Então, para a equação em t, nós temos deste lado a parte da função t e da variável t aqui. Então, a integral, essa integral, ela é dada pelo logaritmo natural da função t. Do outro lado, nós temos que isto é e sobre i vezes h vezes t. Passando esse logaritmo para o outro lado, nós temos que t de t pode ser escrito como a exponencial de e sobre IH cortado vezes t. Então essa é a nossa solução. O que nós temos que observar é o seguinte: uma exponencial ela não pode ter dimensão, ou seja, tem que ser adimensional. Então vamos olhar aqui. A nossa constante de Planck, H cortado, ela tem dimensões de energia, ou seja, Joule vezes segundo. Nós temos no numerador que T também é dado em segundos. Então, este termo em E, a unidade dele que transforma essa exponencial em adimensional é Joule. E Joule é a unidade de energia. Então, esta equação nos mostra que exatamente esse E, esse fator de separação, é a energia total do nosso sistema. O que nós devemos tomar atenção é que nós podemos determinar este valor de energia a partir da equação espacial. Então, isso quer dizer que, após separarmos as equações, nós podemos determinar esse fator da equação espacial. Então, a partir de agora, nós resolveremos a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, nós conseguimos mostrar nessa aula a semelhança da equação de Schrödinger com a equação da corda vibrante, ou seja, utilizamos os mesmos métodos para resolver esta equação. Então, nós separamos a parte temporal da parte espacial
Então, o que acontece neste momento é que a solução temporal basicamente depende apenas da energia total do sistema. E a energia total do sistema pode ser determinada pela equação de Schrödinger independente do tempo. Então, a partir de agora, a importância que temos nesse curso é que chegamos num dos pontos mais importantes dessa disciplina, que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo para diferentes sistemas físicos e saber como interpretar essas soluções e como observar a função de onda. Sabendo que a função de onda é bastante importante para diferentes sistemas físicos. Então eu e o mestre Oda viemos aqui nos despedir de vocês. Então, até a próxima aula.